Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, perícia cautelar automotiva. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, continua Mário Axenen, que é empresário, dono da Simão Pneus e agora também fazendo um novo investimento na cidade, que é uma franquia de muito sucesso em todo o país, a franquia do IBPA, o Instituto Brasileiro de Perícia Automotiva. Bom, Mário, antes da gente iniciar falando do IBPA, ou seja, do Instituto, que está vindo aqui para Ponta Grossa através do investimento que vocês estão fazendo na franquia, eu gostaria que você nos explicasse o que é perícia cautelar automotiva. Você pode nos ajudar a entender esse termo um pouquinho melhor? Olá, Ney. Olá, a pessoal que está nos assistindo. Ney, a perícia cautelar automotiva, ela vai retratar o que realmente um carro tem nele. Desde que um carro nasce, ele tem uma característica X. Então ele deve seguir com aquelas características. A perícia cautelar, ela vai simplesmente mostrar o que houve desse carro de novo até agora. Sendo um carro de 20 anos, de 10 anos, de 3 anos ou de 1 ano. Ele vai mostrar realmente o que está acontecendo, o que aconteceu. Se as peças são as mesmas, se a estrutura ela é boa, se a estrutura não é tão boa. Vai mostrar a parte de documentação do veículo, se está certo, se está correto ou não está correto. Bem, então o que eu posso entender é que vocês fazem uma análise do veículo para saber como ele se encontra. Então, quem está vendendo pode dar, através do laudo, uma garantia para o comprador: olha, o veículo que eu estou te vendendo está perfeito, né? E quem está comprando tem a tranquilidade de saber que não existe nenhum problema com aquele automóvel, ou seja, que ele não vai ter dor de cabeça na sequência. Esse é o objetivo do IBPA, tirar a dor de cabeça de quem faz negócios com automóveis? É isso mesmo, Ney. Você foi muito feliz da colocação. O Instituto Brasileiro de Perícia Automotiva, ele certifica laudos e certifica a negociação, certifica os carros, né? Então, toda vez que você for comprar um carro ou você for vender um carro, com perícia ele vai ter assim uma garantia de que o Instituto Brasileiro de Perícia Automotiva está garantindo que realmente é aquilo mesmo, tanto na estrutura quanto na documentação. Vocês na Simão Pneus, você é empresário, dono da Simão Pneus, a gente conversou alguns instantes falando sobre revisão de fim de ano, vocês já têm todo um know-how para lidar com veículos. São mais de 10 anos, 13 se eu não me engano, lidando com isso, e é óbvio que vocês adquiriram uma expertise muito grande. E vocês fazem então um raio-x do veículo de alto a baixo. Vamos falar primeiro da parte mecânica, que a parte documental também exige um certo cuidado. Mas, então, nessa parte de estrutura do automóvel, em tudo que envolve essa estrutura, obviamente, desde a lataria até a parte mecânica, vocês fazem uma verificação completa. Seria, no que se refere à estrutura do automóvel, seria mais ou menos isso? É isso. Então, assim, o objetivo nosso nesse trabalho é informar a veracidade das informações, que são informações que elas existem no carro. Mas se você não tiver um conhecimento adequado, você não sabe ler o que está escrito no carro. Assim, existe a Lei 24 de 98, de 21 de maio, que ela fala dos identificadores do veículo, né? Então, tem lá etiquetas, gravação de chassis em vidros, identificação de câmbio, chassi, motor, né? Os lacres na placa, pintura, reparos e estrutura. Existe um padrão que deve existir. Então o primeiro passo é verificar exatamente se estes pontos do veículo estão corretos. E se tiver alguma coisa que não está correta ou alguma mudança, que pode haver mudança, não tem problema, mas desde que seja relatada pelo perito na perícia que nós vamos fazer. Agora, em relação à parte documental, que tipo de análise vocês fazem em relação aos documentos do veículo? Vocês verificam se as transferências estão adequadas, se os impostos estão em dia, é mais ou menos isso? Então, a parte documental a gente faz uma consulta na BIM. O que é o BIM? É a base do Índice Nacional.
que é nada mais, nada menos que a certidão de nascimento do veículo. Então a gente vai lá e pega todas as características. Se um carro teve sinistro, o que é o sinistro? O sinistro pode ser simplesmente uma pessoa que riscou o seu carro, é um sinistro. Mas também pode ser que ela bateu o carro de frente e teve que trocar um monte de peça. Também é um sinistro de grave monta. Né? É isso que nós vamos verificar no carro. Então, a partir do momento que você troca uma peça do carro, você pode até trocar o motor. Né? Mas você tem que ter a nota fiscal desse motor para que você tenha a numeração correta do motor. Esse é um dos pontos. Mas a gente tem mais coisas, mais informações que são pesquisadas. Por exemplo, alteração de padrão, se tem boletim de ocorrência, divergência de algum componente, impedimentos de circulação, nós temos impedimentos de comercialização do veículo, leilões, sinistros, né? E assim por diante. Então nós vamos verificar todas as mudanças que existiram no carro. Não é que não pode existir. Tem carro de 20 anos que pode trocar toda a estrutura, né? Mas existe a maneira correta de fazer a mudança. Você troca uma porta do carro? Pode trocar, mas você tem a maneira correta de fazer. Você vai trocar um motor? Pode trocar, mas também, né, pode trocar de cor, mas você vai ter que fazer, né, da maneira correta. E é isso que nós vamos ajudar, tanto consumidores na hora da compra, quanto os lojistas de Ponta Grossa a fazerem. Eles vão vender o carro e vão falar assim, ó, a característica do meu carro é essa. E se tiver, né, existem vários tipos de laudos. Bom, então, digamos que eu tenha uma empresa do ramo automotivo, tenho uma loja de automóveis, né, de novos e seminovos, principalmente seminovos, e quero ter a certeza que aqueles automóveis estão em ordem, e eu entrego para o meu cliente um selo, olha, tem aqui um laudo técnico dizendo que o automóvel está ok. Então você pode levar esse automóvel daqui para frente sem nenhum tipo de dor de cabeça. Com isso eu dou uma certa tranquilidade ao cliente final, ou seja, o consumidor, que é o foco de todo mundo? É isso aí, Ney, exatamente. Você está no caminho certo. Então aqui nós temos o laudo do Instituto Brasileiro de Perícia Automotiva. Tudo que eu estou falando, ele vai estar, né, escrito aqui. Todas as informações necessárias desde chassis, motor. Então, todo o laudo que a gente fizer vai ter uma pastinha dessa com todas as coisas que eu estou falando. Sendo ela correta ou não correta. Se não for correta, né, a gente vai estar falando. Se for correta também, a gente vai estar mencionando, né, tanto na parte de compra quanto na parte de venda. O laudo é o mesmo para quem compra e para quem vende. É o mesmo laudo. As duas pessoas vão ver, né, esse laudo com todas as informações necessárias. Perfeito. Por exemplo, esse laudo que você está vendo, na primeira página, você pode ver ali que está um laudo, ele foi certificado. Então esse veículo independente, esse é um trabalho que a gente fez ontem, então saiu, nós ainda vamos entregar para o nosso cliente, então não precisamos falar o nome, não precisamos falar nada, mas nós vamos entregar para esse cliente. É um certificado, nós temos vários tipos de laudo. Esse laudo aí é o laudo número 2, que é o laudo certificado. Então esse carro foi certificado, está tudo correto, né? Ele só não é um certificado premium, porque o certificado premium é o primeiro laudo que a gente tem, que é aquele carro novo ou com todas as características de novo. Né? Depois, além desse, nós temos o laudo que vai ser o aprovado, né? Temos o laudo também que vai ser aprovado com notificação, que pode existir, né? Com notificação não tem problema, mas vai estar escrito, vai ter o notificado e vai ter o reprovado. Então são 6 tipos de laudos que a gente vai estar fazendo. Todos eles vai ter assim o mesmo custo. Por quê? Porque a gente está vendendo o laudo, vai estar fazendo esse serviço, vai estar fazendo o laudo. Perfeito. Então, independente do que seja, a gente vai estar, né, apresentando nesse laudo. Eu percebi aqui que é um material bem completo, um estudo de cada item que o veículo apresenta, em diferentes momentos dele, e vocês têm
um trabalho, sinceramente, surpreendente nesse aspecto. Bom, parabéns, antes de mais nada, a parceria com o IBPA, que é um instituto de circulação em todo o país, ou seja, nós temos lojas do IBPA em todo o território nacional e agora em Ponta Grossa também. Isto. O IBPA, ele nasceu em Cascavel, né? Então lá já está há um tempo funcionando, bem funcionando, então já está se tornando referência do Paraná. Então nós adquirimos uma franquia, eu, a minha esposa a Josiane, e também nós temos 2 sócios, que é o Edmilson Januário e a Jéssica Comaceto. Então eles estão nesse trabalho conosco, né? Hoje eu estou representando a IBPA aqui, mas nós temos mais 3 pessoas envolvidas diretamente. E tem o Rafael também, que é o perito. Falando um pouquinho do perito, ele foi para Cascavel no dia 2 de agosto e voltou no dia 14 de novembro. Então todo esse tempo ele ficou fazendo treinamento para que a gente possa chegar nesse laudo, né? Fora o Rafael, que foi também para Cascavel, foram também os meus sócios, o Ed e a Jéssica, foram lá também para adquirir muitos conhecimentos nesse sentido de fazer o laudo. Porque fazer o laudo não é só o conhecimento de a gente ir lá no carro. A gente tem que saber como passar essas informações, tanto estrutural como documental, nesse laudo pericial, né? Bem, só dando o endereço de novo e o telefone, por gentileza, para que as pessoas possam manter contato e, obviamente, agendar os serviços. Então, o telefone é o 41 41 95 55. Esse é o telefone. E também tem o @IBPA Ponta Grossa, que é o nosso Instagram e o Facebook. Hoje não tem como trabalhar, né? Vi o professor falando aqui de rede social, não tem como ficar, né, sem fazer essa parte da internet, né? Não tem como fazer. Então hoje todo mundo tem, então qualquer dúvida, nós vamos estar trabalhando no mesmo endereço, né? Do Simão Pneus. Lá tem a sala B, que nós chamamos, vai ser a sala do IBPA, do Instituto Brasileiro de Perícia Automotiva, e também tem as redes sociais, o telefone 41 41 95 55, para quem quiser, né, entrar em contato conosco. Novamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, Mário Aksenen, que é proprietário da Simão Pneus e também sócio do IBPA em Ponta Grossa, Instituto Brasileiro de Perícia Automotiva. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado a você por chamar nós aqui para falar um pouquinho sobre veículos e também sobre perícias automotivas. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.